Bom dia, pessoal, 7 da manhã. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, é sobre deficiências vitamínicas pós-cirurgia bariátrica, dicas de consultório. Então, hoje o objetivo é passar todas aquelas dicas sobre reposição vitamínica que eu passo no consultório, tá? Que dificilmente vocês vão encontrar na internet, no Google, ou se encontrar, vão ter que procurar demais. Então, eu tentei concentrar as informações aqui nessa aula, para que fique algo bem dinâmico, não vai ser uma aula muito longa, mas vai ser aula cheia de dicas para vocês, tá? Do porquê escolher uma vitamina e não escolher outras. Vamos lá? Então, o primeiro slide, eu acho que é a importância da suplementação pós-bariátrica. A gente precisa entender o porquê que eu preciso tomar vitamina pós-cirurgia bariátrica, porque muitos pacientes eles não tomam porque eles não entendem o porquê suplementar, tá? Então, o primeiro motivo é porque é alteração anatômica, ou seja, eu mudo o meu corpo, eu mudo como o alimento vai ser absorvido. Olha que interessante aqui, eu coloquei essa imagem para a gente dar uma olhadinha, como que é antes da cirurgia e depois da bypass, que é a cirurgia bariátrica mais comum, tá? Então, antes o alimento ele vai passar pelo meu esôfago, vai entrar no meu estômago, e eu vou ter o duodeno, que é o intestino, aonde as vitaminas vão ser mais é, absorvidas, certo? Olha como que fica o meu estômago e o meu intestino pós-cirurgia bariátrica. Então, olha aqui, olha o tamanho do meu estômago e olha essa porção do duodeno, que é a porção que mais absorve vitaminas, ela é desviada, tá? Então, é feito um bypass, não passa por ali. Então, a comida vai entrar no esôfago, vai chegar nesse estômago super pequenininho, geralmente 30 ml, vai passar aqui pelo jejum e já vai seguir caminho, certo? Então, pensa que ocorre uma redução da absorção. Por mais que você coma alimentos com muitos nutrientes, não vou ter absorção suficiente. Por exemplo, a vitamina B12, ela é absorvida aqui, ela tem que se juntar, na verdade, a um fator intrínseco, a uma substância que é produzida no estômago para ser absorvida mais tarde. Qual estômago você acha que produz mais fator intrínseco que vai ligar mais a vitamina B12? Antes da cirurgia. Olha o tamanho desse meu estômago aqui. Eu não vou ter fator intrínseco suficiente para aquela minha vitamina B12 ser absorvida corretamente na dose suficiente, tá? Outra causa importante de deficiência vitamínica pós-bariátrica é porque o paciente não consegue, às vezes, comer alimentos que precisariam na quantidade. Então, carne, que tem muita vitamina B12, que eu vou ter outros nutrientes, proteína, ele não consegue comer pós-cirurgia bariátrica imediato, certo? Então, eu preciso dar para esse paciente ferro, eu preciso suplementar proteína. Prevenção das deficiências, gente, lembrar que a vitamina polivitamínico é para o resto da vida, suplementar vitamina no pós-bariátrico é para o resto da vida. Tem alguns pacientes que dizem, ai, doutora, mas eu como agora super bem. Mas dependendo da alteração anatômica que ocorreu, se foi o bypass, é quase impossível que ele coma proteína e vitaminas suficientes para o seu organismo, tá bom? Lembrando também que muitos pacientes já vão para a cirurgia bariátrica com deficiência, essa é a importância do pré. Então, fazer o pré-operatório com uma endocrinologista que tem experiência nisso é importante porque ela já vai os endocrinologistas já vão repor as vitaminas que estão deficientes antes da cirurgia, certo? Então, tenho alteração na anatomia, alteração no meu corpo, eu tenho redução da absorção das vitaminas que você come através da comida, e você tem que lembrar que já algumas vezes você já vem com algumas deficiências antes da bariátrica. Uso de polivitamínico. Então, ele é diário, todos os dias. Existem algumas formulações específicas para o bariátrico. Então, por exemplo, o Lavitan. Os pacientes falam, doutor, eu fui lá e comprei o Lavitan porque ele estava mais barato. A quantidade de ferro é quase a metade do polivitamínico que a gente prescreve.
que é o Materna, por exemplo, o Belt 23, tá? O Baristar. Então, assim, dependendo do polivitamínico, nem vale a pena comprar, tá? Outra dica também é que existem polivitamínicos que não têm cálcio. A gente vai ver que a suplementação de cálcio ela é muito alta. Se o polivitamínico não ter cálcio, é um a menos, tá bom? Então, existem produtos desenvolvidos para pacientes bariátricos. Se o teu médico ele prescrever o polivitamínico determinada marca, tente comprar determinada marca, porque há mais em conta, por mais que o farmacêutico diga, o farmacêutico não, eu falo que é balconista de farmácia, o farmacêutico ele não muda a receita, mas o balconista de farmácia diga que é tudo igual, não é, tá? Então, por exemplo, a gente tem o Damater é um ótimo polivitamínico, mas ele não tem cálcio, então eu não prescrevo determinado tipo, por exemplo, o Damater ômega para o pós-bariátrico. O Lavitan eu não prescrevo porque a quantidade de ferro é muito pequena. A gente vai ver qual que é a quantidade de ferro que eu tenho que, que ser suplementada no pós-bariátrico, tá? Então, existem alguns polivitamínicos específicos. Vamos para o próximo. Deficiência de vitamina D. Gente, olha que 50 a 80% dos pacientes apresentam níveis baixos pós-bariátricos, e essa deficiência ela já ocorre antes da cirurgia bariátrica. É bem comum eu pegar pacientes obesos com deficiência de vitamina D antes da cirurgia bariátrica, que depois da bariátrica, se não for revisto isso antes, o paciente vai ter muita queda de cabelo, tá? Então, ela é importante para a saúde óssea, principalmente, mas a vitamina D é uma das principais para o teu cabelo não despencar depois da cirurgia bariátrica. Lembrar que ela previne a osteoporose precoce, né? A falta da vitamina D vai levar esse paciente bariátrico a ter uma osteoporose antes da idade que ele teria. Então, se eu teria osteoporose, por exemplo, com 70, 80 anos, eu posso ter osteoporose com 50, com 60 anos, já no pós-bariátrico, para quem não repõe vitamina D. Vitamina D tem no polivitamínico? Muitas vezes tem, mas não é a dose suficiente, gente. Eu prescrevo para os meus pacientes 50 mil por semana e fica assim, ó, 2, 3 meses, 6 meses. Às vezes a gente tira esses 50 mil, passa, por exemplo, para o 10 mil semanal, que é a dose de manutenção, a vitamina D já despenca. Então, cuidado. Não é a mesma coisa repor vitamina D para quem é bariátrico, para quem não é bariátrico, tá? Geralmente, as doses de vitamina D que a gente tem que repor pós-bariátrico são muito maiores. Pode ser dose diária, doutora? Pode ser dose diária, mas geralmente, como é muita vitamina, o paciente prefere a dose da vitamina D semanal, e se for 50 mil, tudo bem. Lembrar dela manipulada. Existem manipulações que funcionam, então, se você manipulou uma vitamina D e está funcionando, ótimo. Mas existem farmácias que a manipulação é horrorosa, que eu falo que você paga mais barato, mas você está ingerindo água, tá? Então, procure uma farmácia boa de manipulação, uma farmácia que o seu médico confie para manipular a vitamina D, porque também o armazenamento é muito importante dessa vitamina D. Lembrar que hoje existem várias marcas, tá? Na época que eu comecei a trabalhar com vitamina D, não existia dose de 50 mil, então a gente só podia manipular. Hoje, a gente tem doses, marcas boas, de 50 mil, tá? Então, dê preferência por marcas de laboratório mesmo reconhecidas. Eu gosto do Adera, gosto do Deprev, gosto do Alta D, tá bom? São marcas boas, elas não estão mais tão caras. Então, priorize uma boa vitamina D e não deixe de tomar. Eu vejo que os pacientes eles tratam vitamina D como se fosse uma vitamina de menor importância. Eles falam assim: ai, doutora, mas passei o verão inteiro na praia. Mas dependendo se você passa protetor solar, se você não ficar exposto ao sol daquele jeito que a gente nem gosta que vocês fiquem, porque aumenta o câncer de pele, você não vai produzir a tua vitamina D suficiente se você é um paciente que fez cirurgia bariátrica. Próximo slide. Gente, esse slide aqui é super importante, o cálcio. Também os pacientes, eles não tomam cálcio por vários motivos, tá?
Primeiro, por que que é importante? O cálcio, o cálcio do polivitamínico, ele não vai ser suficiente para repor todo o cálcio que você precisa. Gente, a dose de cálcio é absurda, é 1.500 miligramas de suplementação. Eu não suplemento 1.500 miligramas de dose diária, por quê? Vamos fazer um cálculo bem básico. O Fixare, por exemplo, o Fixare Pro, que é um dos fixares que mais tem cálcio, que é um dos citratos de cálcio com maior quantidade no mercado, ele tem 400 miligramas, tá, de citrato de cálcio. Para eu chegar a 1.500, eu precisaria aí pelo menos de 7 comprimidos base. Então seria 2, 2, 2. É muito caro, certo? Então eu ficaria, desculpa, com 3 comprimidos do Fixare de 400 miligramas, mais para os outros de 200 miligramas, seria uma quantidade muito absurda. Geralmente os suplementos de cálcio, de citrato de cálcio, eles vêm com 200, 250, seriam 6 comprimidos. Se a gente pensar no Fixare Pro, que tem 400, seria aí 3 a 4 comprimidos, certo? Só que 30 comprimidos mensais está R$ 200. Então, a gente gastaria 600 a R$ 800 só com o cálcio. Quem que tem R$ 800 para gastar só com o cálcio? Quase impossível. Então, o que que eu faço? Eu deixo o polivitamínico, que já tem 250 miligramas, coloco aí mais 500 miligramas de suplementação, tá? Então, 400 a 500 miligramas de suplementação de citrato de cálcio, e incentivo o paciente a, a aumentar alimentos com cálcio, certo? Leite, queijo, iogurte, usar vários outros alimentos, por exemplo, que tem cálcio, sardinha, às vezes um pouquinho de suco de laranja todos os dias, para melhorar essa ingesta de cálcio alimentar. Lembrar que 50% ocorre redução na absorção do cálcio, tá? O cálcio diminui muito, a absorção dele diminui muito, drasticamente após a cirurgia bariátrica. Então, eu preciso ter uma dieta rica em cálcio. Senão, e suplementação também boa em cálcio, porque senão eu vou ter problema dentário. Então, aquele paciente pós-bariátrico que começa a ter, ir no dentista, porque o meu dente é fraco, porque o meu dente está caindo, porque o meu cabelo está muito fraco, eu estou começando a sentir dor, principalmente nas articulações, eu estou começando a sentir dor, principalmente no joelho, no quadril, na coluna, ou provavelmente é falta de cálcio. Doutora, por que citrato de cálcio? Citrato de cálcio ele é melhor absorvido no paciente bariátrico, tá? Então, não adianta o carbonato de cálcio. Ah, mas ele é mais barato. Ele é mais barato, mas ele não vai ser absorvido. Então, vai jogar dinheiro fora. Escute o seu endocrinologista, procure um médico que entenda de cirurgia bariátrica, porque senão ele vai te passar o carbonato de cálcio e não vai adiantar muito, ok? Entenderam a importância do cálcio? Então, assim, falando em custo, já que eu falei em custo aqui no cálcio, geralmente o paciente pós-bariátrico ele vai gastar de 400 a R$ 500 em vitaminas boas, suplementando vitamina no pós-bariátrico, fora o whey protein, gente, fora o whey protein, fora a creatina, então ele vai gastar só com vitamina R$ 400. Se você é um paciente que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, você tem que calcular esse custo, tá? Muitos médicos esquecem de dizer, e você acha que vai conseguir todos esses suplementos lá no SUS, ou você acha que você vai conseguir gastar R$ 200 com seus suplementos. Não, pós-bariátrico gasta em torno de 400 a R$ 500. Se eu tivesse que colocar a dose de cálcio toda em forma de suplemento, ia para mais de R$ 1.000. Então, seria quase impossível pelo tanto de gente que faz cirurgia bariátrica. Então, essa é uma dica, ó, dica de consultório de ouro, tá? Vitamina B12, ela é crucial para a saúde neurológica, para a saúde hematológica. Aquele paciente que está muito cansado, paciente que tem fadiga, ele tem formigamento, que é a parestesia, ele começou a ter cãibra, você precisa ver a sua vitamina B12, tá? Isso é bem importante. Deixa eu voltar a imagem para cá que eu fico melhor. Então, isso é super importante. Você precisa rever a vitamina B12.
Até 75% dos casos podem ter deficiência de vitamina B12, então tem que fazer o exame. Não deixe de consultar o seu médico regularmente. Eu gosto de chamar meus pacientes pós-bariátricos a cada 3 meses para fazer consulta para a gente dar uma olhadinha nas vitaminas. A B12, pessoal, ela abaixo de 400, por mais que esteja no exame normal, 50% dos pacientes vão ter sintoma de falta de vitamina B12. Então, vai ter memória fraca, vai ter dor muscular, vai ter cansaço importante. É aquele paciente que está se arrastando, vai para academia, não consegue pegar peso, tá? O peso é sempre o mesmo, não evolui no treino. Essa é outra dica de consultório. Se você tiver a tua vitamina B12 abaixo de 400 e o teu médico falar que está normal, e você tiver sintomas assim, procure alguém com vivência de cirurgia bariátrica, tá? Porque aumentando às vezes essa vitamina B12, você aumenta muito. Lembrar que hoje a gente tem a via oral, tá? Aqui eu errei um pouquinho ali, ó, forma sublingual tem melhor absorção. Lembrar que a forma sublingual, por exemplo, hoje nós temos Dosemax, ela só vai ter vitamina B12, tá? Que é a vitamina que é a cobalamina. O citoneurim, por exemplo, vai ter a B12, a B1 e a B6, certo? Doutora, via sublingual ou intramuscular? Eu lembro que eu falo no consultório que um vai doer no bolso, outro vai doer no bumbum. Então, intramuscular, ela dói dependendo de quem aplica, tá? Hoje, dependendo se você pega alguém bem experiente na aplicação de B12, não vai doer tanto, mas ela dói, você vai ficar com aquele incômodo em região de glúteo. Via o intramuscular é R$ 15 por mês. O comprimido já vai em torno de 60, R$ 80. Por isso que dói no bolso, certo? E dependendo, você vai ter que usar todos os dias. Dependendo da tua deficiência, você pode usar ali 3, 4 vezes na semana, mas dependendo, você vai ter que usar todos os dias. Então, esse custo aumenta. Você já tem ali R$ 400 de custo mensal com as vitaminas, o custo com a B12 vai aumentar ainda mais, certo? De quanto em quanto tempo eu tenho que repor a B12? O teu médico que vai dizer. Tem paciente meu que repõe a cada 10 dias, a cada 20 dias, tem paciente que precisa repor a cada 2 meses, 3 meses. Lembrar que o excesso também é ruim, tá? Então, é outra dica de consultório. Se você estiver usando citoneurin injetável, a gente não mede a B6, geralmente, no sangue, a gente vai se basear pela B12, só que se você tiver um excesso de vitamina B12, de citoneurin injetável, você pode fazer intoxicação por B12, e daí você vai ter sintomas neurológicos também, e o teu médico tem que ficar atento a isso, tá bom? B12, apliquei a B12 hoje, fiz o exame amanhã. Se você aplicou a B12 perto do teu exame, ela vai dar no exame lá em cima, ela vai dar 1.000, 2.000. Ai, doutora, então não preciso aplicar sempre. Não, tá alto assim porque você aplicou no dia anterior, na semana anterior. Não é o real. Aquela vitamina B12 do sangue não é o real. Então, o que que eu peço para o paciente? Sempre fazer o exame de sangue naquele mês, depois fazer a dose da B12 daquele mês, tá? Outra dica de consultório. Então, preciso consultar a doutora Janaína esse mês, agora finalzinho de março, mas a minha dose da B12 tem que ser aplicada também no finalzinho de março. Eu faço o exame para levar para a doutora Janaína e depois eu aplico a vitamina B12, certo? Para não dar esse falso alto. Vitamina B12 é muito importante para o pós-bariátrico. Só o polivitamínico não dá conta. Ferro. Pessoal, 2/3 até 50% do pessoal que faz bypass vai ter deficiência de ferro e vai chegar à anemia, tá? Quem que tem maior risco? As mulheres que menstruam. Por quê? Porque a gente perde ferro na menstruação. Eu uso ferro para fazer o sangue. Se eu perco o sangue, eu perco o ferro. Lembrar que o exame, eu não fico olhando só HB, tá? Eu não olho só hemoglobina para saber a deficiência de ferro. Eu preciso olhar ferritina. Se o teu médico não pede ferritina, ele não tá vendo ali o comecinho da deficiência de ferro, tá? Eu não posso tratar o meu paciente só quando ele chega na anemia. Então, outra dica, a hemoglobina é quando eu já tenho anemia, se ela estiver baixa.
Como que eu faço para nem chegar a anemia nos meus pacientes bariátricos? Eu uso um exame chamado ferritina, que é a reserva de ferro, que é a minha poupança de ferro, ok? Se a ferritina começou a baixar abaixo de 70, agora 100, 150, eu já fico de olho, eu já reponho ferro. Eu já reponho ferro até endovenoso. Por quê? Porque se essa ferritina começar a ficar em 10, a hora que ela menstruar, se ela ainda não tem anemia, ela vai ter anemia daqui a pouco no próximo ciclo menstrual. Então, eu preciso garantir que essa mulher, além de não ter anemia, ela tenha uma reserva boa de ferro. A minha poupança de ferro esteja excelente, acima de 100, acima de 150, ok? Então, esse exame é o exame principal aí para a gente evitar que o paciente fique com anemia. É o exame da ferritina. Dá uma olhadinha lá nos teus exames de sangue se o teu médico está pedindo a ferritina. Gente, suplementação diária de 45 a 100 miligramas de ferro elementar. Vocês sabem quanto que tem de ferro elementar nos polivitamínicos, nos melhores polivitamínicos? 30 miligramas. Polivitamínico não é suficiente para repor ferro no pós-bariátrico. Então, geralmente, eu preciso suplementar ferro ou via oral com formulações boas. Ah, é aquele sulfato do ferro. Ah, doutora, mas esse o posto dá, é o sulfato ferroso. Ótimo, sulfato ferroso tem 40 miligramas e absorve muito pouco desses 40 miligramas. O que que acontece? Eu vou ter que usar 5, 6 comprimidos de sulfato ferroso do posto para eu chegar aos 200 miligramas, às vezes, daquele paciente que tem deficiência de ferro. Você acha que, fora todos os outros medicamentos e suplementos. O meu paciente pós-bariátrico, ele vai conseguir ingerir de 4 a 6 comprimidos do sulfato ferroso, que dá intolerância gástrica? Não. Então, o sulfato ferroso do posto não é um bom suplemento vitamínico para o pós-bariátrico. Eu gosto muito do Noripurum mastigável. Ele já tem 100 miligramas de ferro alimentar. Quando o paciente tá com, precisa aumentar um pouquinho, eu passo 2 comprimidos, tá? Ele mastiga, tem um gostinho doce, então é um bom suplemento via oral. Não aumentou, eu não fico esperando meses para ver se ele vai aumentar. Eu já passo ferro endovenoso, tá? Porque às vezes com 6 ampolinhas eu consigo suplementar e deixar essa ferritina lá em cima e não fico me preocupando daí mais com o ferro. Lembrar que mulher que menstrua muito, gente, ela precisa ver o anticoncepcional, o método, né, anticoncepcional que pare de menstruar. Se essa mulher menstrua exageradamente, eu só vou ficar correndo atrás do prejuízo com ferro. Então, vê o Mirena, por exemplo, que é um método bem bom, que leva à menorreia, que leva à parada da menstruação. Existem anticoncepcionais injetáveis, eu prefiro o mensal, já falei sobre numa outra aula por que que eu prefiro o mensal. Se você não assistiu a aula, lá dos medicamentos pós-bariátricos, dá uma olhadinha, é super interessante, por que que precisa ser injetável e por que que precisa mensal. Lembrar que o comprimido não é absorvido, a eficácia do medicamento anticoncepcional em forma de comprimido, ele não tem uma boa eficácia para paciente que fez pós-bariátrico, então você pode engravidar. Mas voltando no ferro, lembrar que mulher que menstrua demais, conversar com a tua ginecologista, conversar com a sua endocrinologista sobre parar de menstruar, ok? Outra dica, a vitamina C melhora a absorção do ferro. O ferro ele tem que ser tomado longe do cálcio, longe de alimentos ricos em fibra. Então, aquela história de pegar todos os polivitamínicos, todas as vitaminas que a doutora Janaína prescreveu, colocar tudo na mão e tomar de manhã, não pode, porque o ferro vai ser inibido pelo cálcio, certo? Então, eu preciso tomar esse ferro lá no meio da tarde, sem alimento, sem o leitinho, sem o café com leite. Combinado? Várias dicas aí hoje, hein, gente? O zinco, também dependendo do polivitamínico e dependendo da tua alimentação, não vai ser suficiente. Ele é muito importante para o sistema imunológico, para o cabelo, mulherada. Então, assim, tá perdendo o cabelo e já tá repondo as outras vitaminas e não sabe por quê. Pede para a médica pedir o zinco. O zinco, ele vai ser super importante na queda de cabelo. Ele é importante aqui, ó, problemas de pele, unhas quebradiças, na cicatrização do pós-bariátrico. Então, o zinco bom antes da cirurgia, a tua cicatriz da cirurgia bariátrica vai ficar mais bonita. É o paciente pós-bariátrico que toda hora ele fica doente, toda hora ele tem resfriado.
pede para a médica dar uma olhadinha no zinco, tá bom? Qual que eu uso? Eu geralmente uso o Vitergan Zinco PL, ele tem uma dose boa de zinco e ele tem uma dose boa de vitamina A que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Geralmente, o polivitamínico, ele já repõe o zinco se a tua alimentação for boa. Se a tua alimentação ainda não é excelente do pós-bariátrico, provavelmente você tem deficiência de zinco também, tá? Então, lembrar do zinco se a tua queda de cabelo tiver importante. Vitamina A, pessoal. A vitamina A, o paciente pós-bariátrico que está começando a ter dificuldade de visão noturna, pense na vitamina A, tá? O paciente está tendo problema de pele toda hora descamando, aquela pele seca, dificuldade na cicatrização. Também o paciente começa a ter toda hora infecções respiratórias, infecções intestinais. Opa, será que não é deficiência de vitamina A? Vitamina A, poucos médicos pedem, é um exame mais chatinho para pedir para o laboratório. Dependendo do zinco e a vitamina A, é, eles não são coletados no mesmo dia, tem que coletar num outro dia. Mas se você começou a ter problema para enxergar à noite, depois da bariátrica, nunca tive problema para enxergar, doutora. Agora comecei a ter problema para enxergar à noite, tá? Comecei a ter pele descamando, tô com infecções intestinais respiratórias toda hora. Pede para sua médica dar uma olhadinha também na vitamina A, porque lá, se a gente colocar o Vitergan Zinco PL, já vou ter uma dose bem boa de vitamina A. Ah, eu quero suplementar por conta. Vou pegar lá aquela vitamina A do meu bebê e começar a tomar várias gotas. Pode dar intoxicação, tá? Então, a vitamina A, assim como a vitamina D em excesso, podem dar intoxicação, pessoal. Então, não é quanto mais melhor. É outro pontinho que eu quero, outra dica que eu quero deixar para vocês. Tem muito médico fazendo vitamina D endovenoso, aí dizendo que quanto mais melhor. Não, vitamina A e vitamina D podem intoxicar, certo? A vitamina A, outra coisa bem importante, ela faz parte daquelas vitaminas lipossolúveis. O que é isso, doutora? As vitaminas A, D, a DEC, que a gente chama, né? A, D, E e K, elas são vitaminas que elas precisam de gordura para serem absorvidas, ok? Se aquele paciente está tendo diarreia, toda hora esteatorreia, tô comendo, fez cirurgia bariátrica, depois tirou a vesícula 6 meses depois porque deu cálculo, e ele está comendo gordura porque ele não consegue ficar sem gordura, e ele come fritura e tem diarreia, come fritura e tem diarreia. Pessoal, a suplementação da vitamina A vai embora, a suplementação da vitamina D vai embora, e nos alimentos você não consegue absorver esse tanto de vitamina, tá? Porque você está eliminando toda a gordura nas fezes. Então, cuidado com isso. Se você também é um paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, que está usando o Orlistat, que é uma medicação para tentar perder um pouquinho do teu peso, que é uma medicação excelente, que ajuda bastante na perda do peso, ela manda a gordura embora, tá? Então, se você está usando o Orlistat, tem que dar uma olhadinha na vitamina D, tem que dar uma olhadinha na vitamina A antes da realização da cirurgia bariátrica, porque elas podem já estar deficientes antes da cirurgia bariátrica. Qual que é, gente, a conclusão, o nosso compromisso com a saúde no paciente pós-bariátrico? Suplementação vitalícia, tá? Tem que suplementar, não adianta 2 anos depois. Eu vejo muito assim, né? Quando passou a lua de mel da bariátrica, é 18 meses, a gente diz que é a lua de mel. É o momento que você perde o maior peso, é o momento que você se sente mais bonita, é o momento que você está acompanhando com a endócrino, com o psicólogo, com o cirurgião, com a nutricionista. Passou a lua de mel, entra naquele casamento rotineiro, vocês esquecem as vitaminas. Vocês não dão mais bola, porque vocês estão se achando linda, maravilhosa, e tem que se achar mesmo. Não tem problema nenhum em se achar bonito depois da cirurgia bariátrica. Só que o que que acontece? Vocês acham que não precisa mais suplementar vitamina, certo? Então, vocês param a suplementação. Isso é bem importante. Não dá para parar, não dá para fazer parar o monitoramento regular, ir na doutora Janaína, ir na nutricionista, ir no teu psicólogo. A gente teve uma live super interessante. Quem não viu a live com o psicólogo Reginaldo, vai olhar lá no Instagram, ela é super interessante. Tá no meu Instagram gravado.
falando a importância do acompanhamento com o psicólogo no pós-bariátrico e com a nutricionista e com a equipe, para não ter reganho de peso, tá? Quem tem reganho de peso, pessoal, 80% dos pacientes não tinham acompanhamento com psicólogo pós-bariátrico, 50% não tinha acompanhamento com nutricionista e com a equipe no pós-bariátrico, ok? Então, isso é importante também para reganho de peso. Não quero engordar depois da bariátrica. Preciso tomar vitamina, porque a falta da vitamina vai fazer com que o teu corpo comece a procurar doce, tá? Principalmente de ferro. Não tenho anemia, ferritina baixa, isso eu esqueci de falar ali na questão do ferro. Não tenho anemia, mas a minha ferritina tá baixa, o paciente bariátrico ele vai ter uma vontade louca do doce. E isso vai fazer com que ele aumente peso, tá? Vai, maior probabilidade, se eu não tiver as vitaminas ok, maior probabilidade de eu recorrer para o álcool, levar ao alcoolismo, reganho de peso, ok? Fora outros problemas que o excesso de álcool traz. Então, acompanhamento com especialistas. Claro que a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que traz imensos, né, benefícios. Eu posso fazer uma outra aula falando sobre todas as doenças que têm remissão com a cirurgia bariátrica, que você não tem cura, né, mas remissão. Outras doenças que você diminui bastante os teus comprimidos, como doença do refluxo, hipertensão, diabetes, mas mas eu preciso ter cuidados permanentes aí com a nutrição, tá bom? É um investimento, a gente sabe que vitamina pós-bariátrico é um custo alto, mas você tem que pensar que é um investimento super importante aí para a tua saúde e a longo prazo. Ok? Já estamos quase terminando aí o tempo. Então, eu queria agradecer todo mundo que esteve ao vivo comigo. Se você está assistindo essa aula gravada. Não deixe de assistir também as outras aulas. Eu tenho uma aula super interessante falando sobre bypass ou sleeve, qual cirurgia escolher, claro, junto com o seu cirurgião, mas é importante você saber já qual cirurgia é melhor no teu caso, ok? E essa aula sobre reposição vitamínica foi cheia de dicas, então, se você gostou da aula, conhece alguém que vai fazer cirurgia bariátrica, ou que já fez e que acha que não precisa de reposição vitamínica, já encaminha essa aula para essa teu amigo, esse teu parente, ok? Gente, muito obrigada aí por todos. Vamos terminar por aqui.